Pessoal, tudo bem? Mais uma vez começando o vídeo fazendo aí agradecimentos. Além de termos passado da marca de 500 inscritos, já estamos próximo das 60 mil visualizações, né? Somando todos os vídeos que eu já publiquei, já estamos aí na casa de 60 mil visualizações. Espero que com esse nós cheguemos lá, mas enfim, de todo modo fica o agradecimento. E as enquetes também têm contribuído um pouco para isso. Na última eu coloquei perguntando quem seria ou será o cestinha desta temporada atual da NBA 2021-22, que já está nas suas 9, 10 rodadas finais, e cada vez mais próximos estão Joel Embiid do 76ers, Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks e LeBron James do Lakers. Tem também o Kevin Durant dos Nets, porém a questão da quantidade de jogos é por isso que ele não está aparecendo. Não sei se até o final, se ele disputar todas as partidas pelo Nets, ele vai estar elegível à premiação, né? Nós temos o mínimo de 50 jogos disputados para poder participar e assim ser colocado. De todo modo, o LeBron James está liderando no momento, né? Nós temos aí alguns confrontos diretos para acontecer. Hoje, por exemplo, o Lakers joga e também jogam 76ers versus Bucks. Então, podemos ter, além de tudo, a disputa mais próxima entre três jogadores. Nós já tivemos duas lendárias, né? Especialmente a de 77 e 78, David Thompson e George Gervin, que foram até o último jogo com diferença decimal, e o Thompson vai lá e faz uma atuação extraordinária. Todo mundo achava que terminava por ali, não teria como o Gervin superar, porque foram muitos pontos, acho que perto de 60 pontos marcados pelo David Thompson. E na verdade, quando foi lá à noite, o George Gervin anotou 73 e chega lá ao prêmio de cestinha da temporada. Em 94, algo parecido. O Shaquille O'Neal havia chegado também a uma média relativamente confortável à frente do David Robinson, e no último jogo o David Robinson marcou 71 pontos, superando o Shaquille O'Neal naquele ano. Então a diferença não é tão grande se você olhar no final, né, as médias de pontos dos dois, mas foi no último jogo, uma atuação fora da curva, que o David Robinson conseguiu aquele prêmio de cestinha da temporada. E nesse ano o LeBron, o Embiid e o Antetokounmpo estão ali em menos de meio ponto separados, o primeiro do terceiro colocado. Então é algo inédito na história da NBA e esperamos que tenhamos um final semelhante àquele de Gervin e Thompson, com o último jogo reservando performances extraordinárias. Mas mais do que o simples fato da possibilidade do LeBron se tornar cestinha, caso ele consiga esse feito, ele se tornará o mais velho da história a ter atingido o feito de cestinha da temporada, superando em mais de 2 anos a marca de Michael Jordan, obtida em 98, quando ele tinha 35 anos já completos e foi o cestinha daquela temporada. O LeBron vai ter aí 37 anos e alguns meses a mais, né? Porque o Jordan é de fevereiro e o LeBron é de dezembro, então o LeBron vai ter aí pelo menos 2 meses à frente, além de 2 anos acima do Jordan. Sem contar que a média é consideravelmente superior, porque o Jordan foi cestinha naquele ano com 28,4 pontos, o LeBron está acima de 30 nessa vez, e para conseguir chegar ao feito ele vai ter que necessariamente manter acima dos 30 pontos de média. Então tratar-se-á, caso aconteça, de um feito absurdo, histórico e sem paralelo, sem precedentes na história da NBA. Ressalto, porém, que caso ele não consiga, isso não diminuirá os seus feitos quanto à cestinha, porque o LeBron já está pela 14ª temporada entre os 4 maiores cestinhas de uma temporada. É a 14ª vez que ele está, no mínimo, entre os 4 principais pontuadores de um ano, o que é algo que também não tem precedentes nenhum na história, nem mesmo se pensar em Jordan, em Chamberlain ou em Jabbar. O LeBron já superou, no começo desse ano, a pontuação histórica total da NBA, que é somar os playoffs e a temporada regular. Ele ainda está um pouquinho atrás aí da pontuação total de carreira do Jabbar, porque o Jabbar
soma ali mais de 2.000, 2.300 pontos mais ou menos no período universitário, né? Para efeitos de recorde no basquete é considerado. E também acima do Jabbar temos o Oscar Schmidt, né? Já falei sobre isso num vídeo específico do Oscar, né? Nós temos que relativizar e entender, mas o fato é que perto dos 50.000 pontos ele chegou. Me lembro muito bem do dia, né? Um sábado à tarde em 2001, não me lembro a data, mas me lembro bem da situação em que ele estava próximo ali a superar o recorde do Jabbar para o jogo, né? Para homenageá-lo. Depois disseram que na verdade não quebrou o recorde porque ia precisar de um tanto X a mais por conta desse período universitário do Jabbar, mas ele foi lá e conseguiu. Até o final da sua carreira ele somou próximo aí de 49.000 pontos, né? Aliás, até mais de 49.000. Então, de todo modo, para todos os efeitos, o LeBron James já é o jogador com maior pontuação na história do basquete profissional dos Estados Unidos. E fica aí apenas para ele o desafio de, no ano que vem, superar o recorde para efeitos históricos, que é considerada a temporada regular. Vai ter a ver um pouquinho com o que eu vou falar na sequência, mas para considerar a pontuação da carreira, né, quando você compara as médias de carreiras, é sempre a temporada regular. Os playoffs não entram. Não entram por uma série de motivos, dentre eles, o principal é que você vai ter jogadores que podem jogar 3, 4 rodadas apenas, né? Melhor, 3 ou 4 jogos numa mesma rodada. Digamos, o time classifica-se por último, vai lá para East Conference First Round, melhor de 5, ele é eliminado por um 0-3, mas naqueles 3 jogos ele teve uma média muito boa, pontuou pra caramba, 40 e tantos pontos de média. Ao passo que um outro jogador, ele passa na Eastern Conference First Round, eliminando esse time, ele vai para a semifinal, elimina lá em 6 jogos, vai para a final em mais 5 jogos e faz as finais em melhor de 7. Ele mantém uma pontuação excelente em todas essas séries, mas ele fica ali na média de 27 pontos por jogo. A rigor, você vai olhar a foto, média final, aquele jogador teve uma média superior. Então, eles pesam, eles analisam e entendem que além dos jogos sequenciais contra o mesmo time, esse desequilíbrio, esse gap, que vai ser favorecido por chegar menos longe, né? Você vai ser favorecido historicamente na tua pontuação porque você jogou menos, porque o teu time perdeu mais. Quer dizer, é um contrassenso, então vamos basear, equalizar nas temporadas regulares com jogos, 82 jogos calendários, tem que ter participado no mínimo de 50, como eu falei há pouco. Então o LeBron já superou o Karl Malone para a temporada regular e deve terminar aí já nos 37 mil e tantos pontos, né? O Jabbar tem um recorde de 38.387. O LeBron, por tudo que ele já fez, ele deve superar isso no ano que vem, ainda antes do final da temporada, ali talvez entre os jogos 50 e 60, caso ele não tenha nenhuma lesão, não fique de fora, ele vai ter superado também essa marca e vai entrar para a história como o maior pontuador de todos os tempos na NBA. Então a pergunta desse vídeo é se o LeBron pode se tornar o maior da história. Já fiz um pequeno apanhado, um pequeno resumo dele como pontuador, vou explicar um pouco mais dessa faceta dele e dessa análise. Como esse vídeo é um canal que se propõe a falar de história, e eu não vou então ficar fazendo prognósticos para o futuro, dizer eu acho que tal coisa vai acontecer, né? Falei que mais ou menos ano que vem, se as coisas ocorrerem, ele deve superar. Mas a pergunta é se ele pode se tornar o maior de todos os tempos, ser visto dessa forma. A resposta que eu dou é sim e não. Por que sim e não? Fica também a dica de alguns vídeos que eu já fiz a respeito disso, como se determina o melhor de todos os tempos numa área e o que é e que significa o GOAT. Então são duas coisas que é preciso distinguir, que não se distingue na televisão, se trata como sinônimo, não se respeita nem a origem do termo, muito menos a aplicação dele. Mas, a grosso modo, resumindo, o LeBron pode se tornar o maior de todos os tempos, do GOAT, ele pode vir a sê-lo, vai ter algumas condições das quais eu já vou falar, mas acredito que ele não vai se tornar o melhor de todos os tempos, porque justamente ele já está num estágio da carreira dele, que caso ele se aposentasse hoje, amanhã ou depois, pouco mudaria para efeitos históricos o comparativo do que ele construiu em quadra com o que outros cidadãos já haviam construído. Wilt Chamberlain, Bill Russell, Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar, juntamente ao LeBron James,
são esses 5 nomes. Você vai ter outros fenômenos na sequência, que são maravilhosos e merecem todo o respeito, como Magic Johnson, Larry Bird, Kobe Bryant, Jerry West, entre outros tantos. Mas que para efeito de melhores de todos os tempos, apenas esses 5 têm argumentos suficientes, têm história suficiente em toda a construção de carreira, na quadra, o que fizeram, tem argumentos que os coloquem. Naturalmente, eu já deixei isso exposto, eu tenho a minha visão sobre quem seja o melhor de todos os tempos, de todos esses aí. Fica a dica do vídeo Wilt Chamberlain ou Michael Jordan, Wilt Chamberlain or Michael Jordan, que foi um vídeo em inglês que eu legendei em português. Fica também essa sugestão deste vídeo e ali eu explico. Mas enfim, são 5 atletas, todos eles, que têm argumentos e credenciais para esse posto. E aí você vai tirando, mas para funilar para 4, quem que vai sair? Para funilar para 3, quem que sai? Para 2 e para 1, né? Acredito ainda que nos 2 lá no final vai ficar Wilt Chamberlain e Michael Jordan, justamente porque o Jordan tem, acima do Bill Russell, a parte ofensiva superior. Mas é importante dizer também que se a pergunta se referir ao maior jogador em termos de conquistas, aquele mais vencedor, o grande vencedor de todos os tempos no basquete, este nome é o de William Felton Russell, Bill Russell. Fica a dica quem é o maior vencedor da história da NBA, outro vídeo que eu fiz a respeito deste mito da NBA. Então, se você é daquele tipo que observa as coisas sob o prisma dos números, da vitória, da excelência, se o objetivo de um esporte, de uma modalidade é vencer, é conquistar, é ganhar, é ser campeão, é inquestionável, e aí nem o LeBron James, nem o Kareem, nem o Wilt, tampouco o Jordan, podem questionar o Bill Russell nesse posto. Então, o mais vencedor, o grande nome em números e vitórias é Bill Russell. Acredito eu que em performance, Wilt Chamberlain tem esse posto. Michael Jordan fica ali na rabeira dos 2, né, dos 3. Mas em termos de carreira, de grandeza, do construído, daquele legado, do impacto, da longevidade, dos números totais finais obtidos, o nome hoje ainda é o de Kareem Abdul-Jabbar, mas está aí para ser superado por LeBron James. Há ainda a quarta faceta, que é a do GOAT, que é do maior, do significado, do além, que também é do Michael Jordan e é inquestionável. Então, o melhor da história da NBA é o Wilt Chamberlain, o mais vencedor é Bill Russell, o grande nome, o grande personagem, ícone cultural é o Michael Jordan, e momento ainda, em termos de carreira, longevidade e conquista, pragmaticamente falando, de tudo, né, das individualidades e coletividades pesadas, ainda é o de Kareem Abdul-Jabbar, Louis Alcindor Jr., mas é esse posto que o LeBron vai alcançar. Para os outros 3, repito, acho que não, dá para algum deles você discutir. Mas vamos falar deste um aqui. Então o LeBron vai superar o Kareem, em número de jogos de All-Star Games já empatou, vai superar no que vem, pontos vai acabar superando. Títulos não vai conseguir superar, né? LeBron conseguiu 4 e dificilmente o Lakers vai fazer algo que preste, né? O LeBron já não joga mais com essa possibilidade real, a não ser que ele fosse para um dos times mais vencedores, mas aí acho que não ficaria nem importante, porque ele não vai ser o principal nome, né? Então ele joga muito mais por esse legado final, essa construção, solidificação da sua carreira. Em MVPs das finais ele superou já o Jabbar, porque ele tem 4, o Jabbar teve apenas 2, né? Dos 6 títulos em 2 apenas aquele foi o principal nome, e um deles ainda é um pouco questionável, 85. Na minha visão, acredito que o Magic Johnson deveria ter sido considerado, mas tudo bem. MVPs da temporada o Jabbar ainda tem, o principal, né? São 6, o LeBron fica aí com 4 também. O Jabbar foi o maior pontuador, acredito que em 4 temporadas, o LeBron vai possivelmente para sua segunda. O Jabbar tem ali algumas temporadas como maior número de tocos, né, rebotes. O LeBron tem uma como assistências, né? Mas enfim, eu acredito que na soma, no corpo, no final, quando o LeBron call it a day, né, quando o LeBron falar que deu a hora para ele,
quando nós olharmos, a carreira do LeBron vai ser maior do que a do Jabbar e, por consequência, maior que a do Jordan, que teve as suas pausas, a do Wilt, que teve as lesões, e a do Bill Russell, que não tinha tanto protagonismo ofensivo e, portanto, algumas partes individuais ele acabou não angariando por ter um mindset diferenciado, que é o que o tornou o maior vencedor da história da NBA. Então, a minha resposta é não. O LeBron não vai se tornar o melhor de todos os tempos, não vai conseguir transcender o Michael Jordan, mas o próprio Jordan disse para nós numa entrevista ano passado, ou 2 anos atrás talvez, que ele se incomoda um pouco com esse título do GOAT e que daqui a 20 anos eventualmente o LeBron possa ser assim considerado, porque justamente as gerações que o acompanharam, né? Ali em 2003 para 2004, então o Jordan já estava saindo dos Wizards quando o LeBron surgiu. Foi essa troca. No final da aposentadoria do Jordan é logo a estreia do LeBron. Então, de repente, aqueles que viram o Jordan só naquele ocaso, que foi muito mais eu acho que dá para levar a sério, deve se levar a sério, porque ninguém joga 2 anos de NBA por diversão, mas é claro que a gente tem que, na perspectiva histórica, analisar o período dos Bulls do Michael Jordan, né? Para bem e para mal, né? A gente não deve dizer, mas ele teve médias ruins pelos Wizards, não podemos fazer isso, e também tampouco devemos dizer, nossa, um cara que lá nos Wizards fez um jogo que ele marcou 51 pontos, é o melhor de todos os tempos. Então vamos saber pesar e entender essas coisas. Mas qual que é o efeito do LeBron no jogo e que o torna mais singular do que todos esses 4 nomes que eu mencionei e que seria um motivo plausível para que ele fosse considerado o melhor de todos os tempos, embora na minha ótica, na soma e tirando as coisas, não dá. Mas é bastante legítimo. Nenhum outro jogador na história da NBA, nenhum outro, foi tão dominante por tanto tempo quanto o LeBron James. O fato é que o LeBron não está jogando até os seus 37 anos, como a gente viu o próprio Kobe, em dada medida, mas Dirk Nowitzki, Tim Duncan e o Jabbar também. Ele não está jogando, ele não é aquele cara que faz 10, 15, 20 minutos num jogo. Ele não é aquele cara que faz lá uma função, fica executando, a bola vai nele, ele faz alguns pontos. Não, ele é um jogador que está atuando em altíssimo nível. Ele está desafiando os melhores da NBA hoje, que são atleticamente absurdos, né? São excelentes ofensivamente, excelentes defensivamente, que são 10, 11, 12 anos mais novos do que ele. Então, isso nunca houve na história da NBA. E isso é a maior singularidade do LeBron. Ser tão relevante, tão impactante e dominante, mesmo com um time péssimo como está esse ano o Lakers, com essa idade. Claro, a gente deve considerar, quando vai comparar para trás, quão impactantes são as mudanças no aspecto físico, na fisiologia, na medicina esportiva, na construção das roupas, na projeção que se tem. Sim, é isso que a gente deve fazer, mas a gente deve fazer isso para todos os esportes em todas as medidas. Não escolher uma época e determinar qual época tenha sido a melhor e dizer, os de trás é que são inferiores, ou os da frente já não são mais tão bons, ou são apenas moldados. Isso vale quando a gente faz esse exame do que o LeBron está construindo, do que o Cristiano Ronaldo está construindo hoje, do que o Lewis Hamilton vem construindo, do que o Djokovic construiu. Então a gente tem que ser coerente, né? Então esses caras não estão obtendo tudo isso porque eles são melhores do que todos que vieram atrás. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que esses caras só estão conseguindo isso porque hoje é mais fácil. Nós temos que ser coerentes, repito. Então nunca, jamais, em tempo algum, em forma alguma, parafraseando a frase famosa, nunca antes na história da NBA um jogador dominou tanto quanto LeBron James. Esse é o fato incontestável. E, além de tudo, o LeBron ele tem uma outra singularidade que o Wilt Chamberlain quase obteve, mas o LeBron foi um pouco além. De fato, o LeBron James atuou já na sua carreira, ele pode dizer isso, que profissionalmente, no mais alto nível, ele atuou nas 5 posições.
ele já foi point guard e liderou a NBA em assistências na temporada 2019-20. Esse ano, boa parte ele atuou como pivô em médias altíssimas de pontos, chegando nesse patamar que nós estamos vendo agora. Lá no comecinho, nos Cleveland Cavaliers, ele foi shooting guard em vários momentos, em algumas temporadas oficialmente até. Boa parte, a maior parte da sua carreira, ele se fez como ala, o small forward. E no período de Miami Heat, e alguns momentos no seu retorno ao Cavs, ele foi um ala pivô, um power forward. Em todos esses, repito, ele fez coisas bastante relevantes. Ora, do ponto de vista dos prêmios individuais, ora de quão longe levou seus times nos playoffs, ora das estatísticas totais, enfim, em todas essas posições ele atuou e foi muito bom. Nenhum outro jogador na história da NBA pode dizer o mesmo. O Chamberlain, ele nunca mudou essencialmente a sua posição, mas ele é um cara que fez em vários momentos, se propôs a atuar de formas diferentes, né? Então ele atuou pelos Warriors como um pivô, mas um pivô extremamente ofensivo e dominando no garrafão, pouco participando na coletividade, senão sendo receptor aqui e ali. Depois, indo para os 76ers, ele continuou sendo pivô, mas ele optou por trabalhar mais o passe e foi o primeiro e único até hoje jogador da NBA pivô a liderar em assistências. Por mais fantástico que o Nikola Jokic seja hoje, ainda não chegou no patamar do Wilt Chamberlain. E depois, no período dos Lakers, já também influenciado pela lesão, ele foi um jogador defensivo. Em todas essas três facetas ele foi dominante, ele foi o melhor, ele foi MVP e não foi campeão em todas elas, mas foi a final em todas elas e nas duas últimas facetas acabou sendo campeão. Sendo votado para MVP desde 60, quando estreou, até 73 ele estava na discussão do MVP. Então ainda é um paradigma de um jogador que se mudou fisicamente e enfrentou desafios distintos e conseguiu dominar. O LeBron ele está subvertendo também essa lógica, porque no físico ele está com o físico padrão de jogadores 10, repito, 12 anos mais novos do que ele. Eu vi alguém comentar, um analista da ESPN lá nos Estados Unidos, dizendo que ele apostaria dos três no LeBron para ganhar o prêmio de cestinha da temporada. Mas, disse ele, acho que foi Brian Windhorst, é a única coisa que ele está disputando, por isso ele vai acabar ganhando. Veja, eu vou repetir a informação do início do vídeo. O LeBron está com mais de 37 anos e 4 meses, praticamente, e tem a chance de se tornar o cestinha da temporada. O recorde, marca anterior, foi a do Michael Jordan, com 35 anos e 2 meses. Mas para obter mais de 30 pontos de média, o próprio Jordan não havia conseguido em 98 nem em 97, conseguiram em 96. Então ali com 32 para 33 anos. Ou seja, o LeBron está fazendo algo que o Jordan conseguiu pela última vez 4 anos mais novo do que ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós falamos de um cara que veio de liderar a liga em assistências 2 anos atrás. É algo que só foi visto de fato pelo Wilt Chamberlain, que liderou a NBA por 7 vezes como cestinha e depois liderou também em assistências. Então nós não tínhamos tido nenhum outro caso de um jogador que tivesse mudado tanto e continuado dominante e relevante, como está sendo o LeBron James. Então, sem contar esse fator histórico, olha o desafio que ele está tendo. 12 anos mais novos os jogadores e jogadores de altíssimo nível. Repito, Joel Embiid, Antetokounmpo e ainda Kevin Durant por fora. Então, não, o que o LeBron está fazendo não é normal, não dá para ser relativizado, não dá para ser, mas veja bem, quem sabe, talvez. Não, o que ele está fazendo é único e vai permanecer, creio eu, único para a história da NBA. E é nesse aspecto que ele merece ser considerado. Um outro aspecto para colocá-lo no patamar dos maiores de todos os tempos, e ele é dos maiores de todos os tempos, mas que pode ser um argumento a favor dele ser o melhor de todos os tempos, é uma frase que ele mesmo disse. Eu não sei se eu sou o melhor de todos os tempos, não sei se não ganhei mais do que todos, mas eu sei que eu fiz parte, fui cabeça, ou seja, foi MVP das finais, de 2 dos maiores campeonatos já conquistados dentro da NBA.
Um deles na temporada 2015-16, quando ele levou o Cleveland Cavaliers perdendo de 3-1 na série para 4-3, que por si só já é histórico, mas contra o Golden State Warriors, que havia naquele ano quebrado a marca do Chicago Bulls de 96, que quebrara a marca do Lakers de 72. Aquele time do Warriors havia obtido 73 vitórias na temporada regular, 73 vitórias e apenas 9 derrotas. Acredito eu que demorará décadas para que nós vejamos um time que venha superar isso. Foram 24 anos para que os Bulls superassem os Lakers e foram 20 anos para que os Warriors superassem os Bulls. Eu acredito que vai demorar mais de 20 para que algum time supere os Warriors. E a outra foi o título conquistado durante o ápice da pandemia, na tal da bolha. O que esses jogadores mentalmente precisaram superar, não sabemos, não temos como conceber, distantes da família, sacrifício físico, uma mudança de logística totalmente, tudo que todo mundo passou nessa pandemia entende. E o LeBron levou os Lakers ali, no ano que ele liderou em assistências, para um título. Então são talvez os dois campeonatos mais singulares, para aqueles que gostam de colocar conquistas coletivas como méritos individuais. Eu talvez não veja nenhum mérito individual maior numa conquista coletiva do que essas duas do LeBron em 2016 e 2020. Por isso ele merece sim, certamente, estar entre os 5 de todos os tempos, e há um ótimo argumento para que ele venha a ser considerado assim futuramente o melhor de todos os tempos. Eu vou explicar que não, que teve o Chamberlain, etc. Mas eu vou compreender quem argumenta assim. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.